Olá pessoal, hoje a gente vai ensinar para vocês como limpar pratas. A gente vai usar esse produtinho que é o Monze, que ele é um limpa-pratas que é usado para poder limpar as peças e elas sempre ficarem novas e brilhantes. Esse conteúdo é de 125 ml, mas a gente vende o tamanho pequeno por R$20, que vem o Monze e a flanela mágica. Esse Monze que a gente vende, ele vem 35 ml, que é mais que suficiente para você limpar suas peças. A gente usa mais porque tem mais peças para limpar, né? Então, além do Monze, você vai precisar de um potinho e um pratinho seco para colocar as peças depois de limpas. Além disso, você também pode precisar de uma colherzinha para poder pegar as peças, a flanela mágica, que é para lustrar as peças, e uma toalhinha, uma flanelinha, qualquer coisa do tipo para você poder secar as peças antes de lustrar. Então, aqui a gente tem algumas peças a serem limpas, dá pra ver que elas estão bem sujas, né? Bem amareladas, sem brilho, bem escurecidas, estão bastante feias, né? Porque foi muito usada até precisar ser limpa. E agora eu vou mostrar pra vocês como elas vão ficar. Então, eu separei uma por uma para vocês verem que elas estão bem opacas mesmo, sem brilho nenhum. E a gente também já faz a separação de cada uma das peças para ficar mais fácil a limpeza e ela também ser uma limpeza mais profunda, né? Então, a gente vai limpando um por um, tem umas que dão uma enroscadinha por ficar muito junto, é normal, não tem problema. E aí, a gente só separa para que a limpeza seja bem precisa. Então, todas as peças aí estão bem usadas, bem escuras, bem amareladas, né? E eu vou mostrar como vai ficar diferente. Então, a gente coloca um pouquinho de limpa-pratas no pote, só um pouquinho, não tem necessidade de colocar muito. Se o seu vidrinho for pequeno, pode pôr tudo. Eu ponho mais um chorinho, porque eu sou exagerada. Mas aí, no caso que se você tiver vidrinho pequeno, pode colocar o vidrinho todo. E aí, você coloca as peças separadinhas, assim, dentro do limpa-pratas. Pode colocar mais de uma peça ao mesmo tempo, só não coloquem muitas peças para não sobrecarregar o produto, né? Eu tive um probleminha com o vídeo, ele cortou, mas eu tô mostrando as peças já todas enxaguadinhas, lavadinhas, elas estão escorrendo a água. E agora eu vou colocar novas peças. Coloquei aí 3 pulseirinhas, e aí é só ficar mexendo bem, porque esse líquido ele tem algumas partículas de prata, então ela vai fazendo como se fosse uma esfregaçãozinha na peça para devolver o brilho para ela e tirar toda a sujeira. Então, a gente vai mexendo bem por mais ou menos aí 1 minuto, não pode deixar muito tempo, senão acaba escurecendo a prata, né? Ela acaba queimando. Então, não pode deixar muito tempo, então é só ficar mexendo aí, ficar brincando um pouquinho com as peças, por mais ou menos entre 30 segundos, 1 minuto, no máximo 1 minuto e meio, mexendo bem as peças para que o produto possa agir bem em cima delas. Aí, depois que a gente mexe bastante, a gente pega uma peça, uma por uma, assim, escorre bem e vai enxaguar essa peça em água corrente. Tem que enxaguar bem para não ficar nenhum resquício de produto, não correr o risco de queimar a peça, tá? Então, enxágua bem, deixa cair bastante água na peça para garantir que não fique nenhum resquício de produto e põe no prato. E aí, vai pegando uma por uma. A colherzinha é importante para evitar que você coloque a mão dentro do produto toda hora, para acabar não corroendo a mão, né? Não que ele seja super corrosivo, mas pode, como é um produto muito forte, um produto químico, pode acabar danificando as unhas, a mão. Então, a gente dá preferência aí pela colher. Eu acabei de contradizer tudo que eu falei, mas uma vez ou outra não tem problema, é só evitar ficar toda hora manipulando esse produto com as próprias mãos. Depois que eu enxaguei bem, eu pego outra remessa e continuo fazendo esse mesmo processo. Esfrega bem, enxágua e devolve, peça por peça. Depois que eu já limpei tudo, eu vou devolver esse líquido para dentro do pote, porque ele é reutilizável, então você pode usar depois. Conforme você for usando, é normal que ele vá acabando aos pouquinhos, né? Porque vai sair bastante na água, às vezes acaba derrubando um pouco, é normal. E aí, depois, fecha bem,
Eu já tive acidentes de ficar meio aberto o pote, então certifique-se que tá tudo bem fechado. E agora é só secar as peças. A gente seca bastante para não deixar nenhum resquício de água, porque pode danificar a flanela mágica. Ela não funciona 100% caso ela fique molhada. Então, a gente tira toda a umidade, peça por peça também, para garantir que não fique nenhum resquício de água. E aí, depois que eu já sequei todas as peças, eu vou começar a lustrar com a flanela mágica. Eu virei o prato para o lado seco ficar para cima para poder colocar as peças depois que todas forem lustradas. Então, eu vou lustrando da seguinte maneira: eu apoio bem a peça na minha mão e vou passando a flanela com um pouquinho de força. Tem que tomar cuidado com a força para não quebrar a peça, mas passa com bastante firmeza. Esses risquinhos pretos que aparecem é normal, tá? É aparecer, é sinal de que essa lustração está sendo feita. E aí, agora a gente já pode ver como já devolveu bem o brilho da peça, né? Como essa correntinha já tá bem mais brilhosa, bem mais cara de prata. E aí, é só ir fazendo esse mesmo movimento, uma por uma, né? Todas vão ficar um pouquinho manchadinhas de preto, mas é normal, não tem problema. E aí, depois que eu já sequei e limpei todas as pratas, a gente já consegue ver como fica diferente, né? Como ela já tem bem mais brilho, como ela já tá com um aspecto mais vivo, aspecto de limpo, já não estão mais escuras. Essa, em particular, esse colar de bolinhas, dá pra ver muito bem o quanto ele clareou, né? Então, ele tá com uma cor bem mais viva, chama muito mais atenção. E as pratas, elas duram mais quando essa limpeza é sempre feita. Espero que vocês tenham gostado, curtam e compartilhem para ter mais vídeos.